Olá, queridos, Shalom para todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade, o vídeo que eu vou fazer, ele é um tanto polêmico. Prestai bem atenção, ele é bem polêmico. O assunto que eu vou trazer aqui, ele é um assunto bem espinhoso. Então, eu vou ter o máximo de cuidado para estar falando aqui, porque envolve a questão de, tipo assim, judiciário, condenação, estas coisas. Então eu vou ter o cuidado de estar abordando, mas eu digo uma coisa para vocês. Eu não vou me eximir de falar o que diz a Bíblia Sagrada sobre o assunto. E o tema que nós vamos trazer hoje aqui é sobre a homoafetividade. O que a Bíblia Sagrada tem a falar para nós sobre a prática homoafetiva? Né? Se você não sabe o que é homoafetivo, que eu duvido, mas vamos lá. Homoafetivo se caracteriza pela união sexual, união amorosa entre homem e mulher. A essa prática de um homem que gosta de outro homem e de uma mulher que gosta de outra mulher chama-se de homoafetivo ou homoafetiva. Então, este assunto nós vamos trabalhar à luz da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre a união homoafetiva? A Bíblia Sagrada, ela condena a união homoafetiva? A Bíblia Sagrada, ela é neutra quanto à união homoafetiva? O que realmente a Bíblia Sagrada tem a dizer? Bom, antes de eu entrar no assunto, então eu quero dizer aqui para os meus internautas, tá certo? Para aqueles que são inscritos e para os que não são inscritos, para todos os que estão me ouvindo agora neste vídeo. Eu não sei qual é a sua preferência sexual. Isso também não é da minha conta, é óbvio, né? Uma coisa eu só quero dizer, eu sou cristão, eu sou teólogo, eu sou um historiador, eu sou um pesquisador. Então, a minha opinião aqui é a opinião de um pesquisador. Que você tenha isso em mente. É a opinião de um pesquisador, de um historiador, não apenas de um teólogo. Tá bom? A minha opinião aqui é a opinião de um pesquisador. Eu quero já lhe dizer que eu não... Como é que eu quero falar? Eu não vou entrar no mérito da sua preferência sexual. Se você que é homem, gosta de homem, eu não estou aqui para te condenar. Se você é mulher e gosta de mulher, eu não estou aqui para lhe condenar. Porém, eu resolvi fazer esse estudo sobre esse assunto para mostrar para você o que a Bíblia diz sobre a união homoafetiva. Vamos ler aqui em Levítico, capítulo 18, versículo 22. Ó. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Ok? É abominação. Eu quero destacar aqui apenas a palavra abominação. Ó, abominação. No hebraico, nós lemos toevá. Tá certo? Ó, no hebraico, nós lemos toevá. Eu estou pronto, encontrei aqui. No hebraico, então, nós lemos toevá. Eu quero, então, ver bem aqui. Deixa eu me ver aqui. Eu vou ler aqui na Bíblia. Deixa eu ver o que ela tem a dizer para nós aqui. Vamos lá. Toevá. Antes de eu comentar o versículo, eu quero comentar para você o que é abominação. Tá bom? Ó, no dicionário de Strong, dicionário do Antigo Testamento, eu estou aqui usando aqui a Bíblia de Estudo Palavra Chaves, hebraico e grego. Olha o que diz aqui, ó. Particípio ativo feminino, propriamente alguma coisa odiosa, moral, isto é, como substantivo, uma abominação, especialmente idolatria ou concreto, um ídolo, coisa abominável,
Substantivo feminino que significa abominação. Esta palavra é primeiramente entendida no contexto da lei. Ela identifica o alimento impuro, Deuteronômio 14:3, a atividade do idólatra, Isaías 41:24. A prática de sacrifícios de crianças, Deuteronômio 12:31. O casamento interracial dos israelitas, Malaquias 2:11. As atividades religiosas dos ímpios, Provérbios 21:27. E o comportamento homossexual, Levítico 18:22. Num sentido mais amplo, a palavra é usada para identificar qualquer coisa ofensiva, Provérbios 8:27. Tá certo? Isso aqui é o comentário que eu li onde vocês ouviram, na Bíblia de Estudo, palavra-chave, hebraico, que tem um dicionário hebraico e grego. Como eu falei para vocês, antes de eu entrar aqui propriamente no comentário do versículo, então eu quero fazer aqui, deixa eu ver aqui, Sanhedrin, vamos aqui ver o que o Sanhedrin diz aqui, ó. Sanhedrin, página 275. Eu quero comentar para vocês sobre a união homoafetiva. E estou trazendo aqui documentos de peso, visto que é um assunto bem sério, polêmico, então eu acho que a gente tem que embasar. Vamos lá. O que o Sanhedrin diz aqui, ó? Sanhedrin, do Talmud Bavli. Sanhedrin, eu estou aqui no 7º capítulo, 54b de Sanhedrin, página 275. O que ele vai comentar sobre a questão da união homoafetiva e outros pecados. A Beraita continua: aprendemos, portanto, a pena para quem coabita com um homem. Mas de onde podemos aprender a advertência bíblica proibindo o cometimento desse pecado? Não te deitarás com um homem com cópula de mulher. É abominação. Disso nós aprendemos a advertência bíblica para quem comete um ato copulativo com um homem. Mas de onde podemos aprender a advertência bíblica para quem se submete a um ato copulativo? De um dito da Torá: nem haverá um Kadesh entre os filhos de Israel. Por Kadesh eu quero lhe dizer que as traduções, elas às vezes traduzem por sodomita. Aí continuamos. E outro dito do versículo. Vamos lá. Havia também Kadesh, ou seja, sodomita, na terra. Eles fizeram conforme todas as abominações das nações que Hashem expulsou, etc. Essas são as palavras do Rabi Ismael. O Rabi Akiva diz: essa exegese é desnecessária, pois os escritos sagrados dizem a respeito da advertência para quem comete esse ato: não te deitarás com um homem com cópulas de mulher. Leia como: não te submeterás a um ato copulativo como esse. Agora eu quero comentar aqui para vocês o comentário de nota de rodapé de Rashi. A punição é aplicável tanto à pessoa que comete o ato quanto à pessoa que se submete a ele. Consta claramente Vaikra ou Levítico 20:13. Ambos terão feito a abominação. Eles deverão ser mortos. Mas em relação à advertência, Vaikra 18:22 só faz referência a quem comete o ato. De onde é aprendida a advertência para quem se submete a ele? Continua aqui Rashi. Kadesh refere-se à coabitação pecaminosa, em especial a um pecado caracterizado como abominação. Pois o versículo afirma: conforme todas as abominações, a sodomia com um homem também é chamada pelos escritos sagrados de abominação. Vaikra ou Levítico 18:22 e Levítico 20:13. Consequentemente, o termo Kadesh refere-se a essa sodomia, e assim a advertência nem haverá um Kadesh entre os filhos de Israel refere-se a um homem que comete esse tipo de sodomia. E como o ato de Kadesh é chamado de abominação,
E com relação à pena por abominação de sodomia com o homem, a Torá inclui também a sodomia, Vaikra 20:13. Ambos terão feito abominação, eles deverão ser mortos. Depreende-se que a advertência de nem haverá um Kadesh, que é um sodomita, entre os filhos de Israel, inclui também o sodomizado, Rashi. Vou comentar ainda aqui. De acordo com a tradição, a leitura é não te deitarás, conotando o participante ativo da união. Mas como os escritos sagrados não contêm pontuações, a frase pode também ser lida como não te submeterás a um ato copulativo, conotando o participante passivo. Assim, as proibições tanto para o sodomizador quanto para o sodomizado estão incluídas em Vaikra ou Levítico 18:22. Comentário de Rashi. Então, queridos, talvez eu leia mais alguma coisa sobre o Talmud aqui, mas eu estou primeiro trazendo aqui a posição embasada em documentos. Como eu já falei aqui para você, li aqui o dicionário hebraico e grego de Strong, que está na Bíblia de Estudo de Palavras-Chave, hebraico e grego, que ele vai comentar sobre abominação. E aqui eu li no Talmud. Qual é a opinião dos talmudistas, dos judeus, para isso? É que a união homoafetiva, que o Talmud descreve como homossexual, tá certo? Como eu leio, aliás, a Bíblia de Estudo descreve como homossexualismo, ela é condenável na Bíblia. Aqui eu não estou emitindo a minha opinião, certo? Eu apenas estou dizendo o que dizem os comentários e agora eu vou para a leitura da Bíblia Sagrada. De novo, vamos voltar aqui. Então, onde eu li? Levítico 20:13. E também se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Como eu já falei para vocês, esta palavra abominável é toevá. Não é abominável aquilo que é insuportável diante de Deus, conforme nós lemos, é aquilo que é repulsível. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com o autor de Levítico, a união homoafetiva, ela é condenável diante de Deus. Professor, você está me condenando? Eu não estou te condenando. Não, eu não estou entrando na sua escolha sexual. Eu quero que você entenda isso. Não, agora, porque primeiro eu quero dizer o seguinte, onde eu trabalho, e não vou dizer onde, obviamente, lá tem homoafetivos, tanto homem como mulher, e eu me dou tanto com um como com o outro. Tem uma menina lá que a gente é muito amigo, e ela é casada com outra mulher, e ela se abre muito comigo, a gente conversa, então eu não tenho problemas de relacionamento com pessoas homoafetivas. Agora, tratando-se da Bíblia Sagrada, eu também não vou distorcer a Bíblia Sagrada por questões de minha amizade ou de meu respeito. Eu tenho amizades com essas pessoas e elas me respeitam também. A gente se considera. Agora, não é por causa disso que eu vou fazer um vídeo ou um comentário distorsivo. A Bíblia Sagrada realmente ela condena. Agora vamos ver aqui em Levítico 20. Olha o que diz aqui, ó. Levítico 20 e versículo 13. Ó. Se também um homem se deitar com um homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Como eu li aqui no Talmud, o Talmud diz então que esta morte, além deles serem mortos, o Talmud ele vai descrever que a morte era por apedrejamento. Deixa eu ver bem aqui, ó. Vamos ver bem aqui onde é que eu encontro aqui no Talmud sobre isso aqui. Apedrejamento, 272. Eu vou ver bem aqui, 272. Vamos lá. Página 272. Veja que eu estou comentando aqui de acordo com a Torá e pegando o Talmud como ponto de referência. 272. Vou ler aqui algumas passagens aqui, ó.
Sanhedrin, capítulo, sétimo capítulo, aí do Sanhedrin, capítulo 54a e página 272. O que o Talmud Bavli Sanhedrin vai dizer? Ó. A Guemará busca a fonte da punição de apedrejamento para quem coabita com um homem. De onde se depreende que coabitar com um homem é punível com apedrejamento? Do ensinamento dos sábios em Umberaita a respeito da pena, para esse pecado, consta nos escritos sagrados. O homem, esse termo exclui um menor de culpabilidade pelo cometimento dessa transgressão. A frase que deitar com um homem implica tanto um adulto quanto um menor que tenha sido sujeitado à sodomia. Com a frase cópulas de mulher, os escritos sagrados vêm ensinar que há dois tipos de ato de cópulas com mulher, reconhecidos legalmente, o natural e o inatural. Aqui o que o Talmud está dizendo é o seguinte: o natural é o sexo vaginal e o inatural é o sexo anal, certo? Continuando aqui. A frase ambos para a morte deverão ser postos para morrer implica serem executados por apedrejamento. Então o Talmud aqui diz que a forma de morte, de execução, era por apedrejamento. Vamos aqui mais. Assim como lá o significado dela é morte por apedrejamento, também aqui o significado é morte por apedrejamento. Ok, queridos? Então é exatamente isso aí o que o Talmud vai dizer para nós. O Talmud diz que a forma como os homoafetivos eram mortos era em forma de apedrejamento. Então aqui eu estou mostrando para você aqui, à luz da Bíblia Sagrada, de acordo com a exegese séria, que o pecado, que a Bíblia chama de pecado, a união sexual entre homem e mulher, claro que tem outros pecados, mas eu estou aqui focando o pecado a prática homoafetiva. O que eu estou focalizando é isso. Mas tem outros pecados, obviamente, que são puníveis com a morte. É só você ler capítulo 18 de Levítico, capítulo 20. Ok? Então vamos aqui continuar. Eu lhe mostrei que a Bíblia condena a união sexual entre homem e homem, mulher com mulher, como uniões abomináveis. Uniões reprováveis. Mas o que é isso? Abomináveis diante de Deus. Vamos ver aqui, ó. Eu vou ler aqui para você agora. Vou pegar outra Bíblia para ficar de melhor manuseio. Ó. 1 Reis. O que diz aqui? 1 Reis 14, 24. Vamos ver o que diz aqui. Havia também rapazes escandalosos. Ó, esse termo aqui, rapazes escandalosos, aqui é um eufemismo usado para homens que se deitavam com outros homens. Tá certo? Havia também rapazes escandalosos na terra de Israel. Fizeram conforme todas as abominações. Ó. Então você veja que a Bíblia mais uma vez considera a união sexual entre homem e mulher como abominável. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Tá certo? Então vamos lá. A abominação do hebraico to'evá. Vê na Bíblia a palavra-chave, isso aqui eu já li. No Levítico, a palavra abominação ela é aplicada para a união homoafetiva. Paulo condena tal prática. Vê aqui Romanos 1, 27. Vamos aqui para Paulo. Novo Testamento. Romanos 1, 27. Olha o que Paulo diz aqui. Ó. Nós percorremos um pouco o Antigo Testamento e agora pulamos para o Novo. Semelhantemente, diz Paulo, semelhantemente também os varões, deixando-os natural da mulher, se inflamar em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo. Essa torpeza aqui é o que nós consideramos abominação.
o que a Bíblia chama de abominação, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha. Vamos ver o que Paulo aqui diz mais aqui. 1 Coríntios 6, 9 a 11. O que Paulo tem a dizer mais para nós aqui, ó, sobre o assunto. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Aqui eu vou listar não somente o pecado ou a prática homoafetiva, mas outras práticas que a Bíblia considera pecado. Vamos lá. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu quero ver só uma coisa bem aqui no grego. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 6, 9, né? 6, 9. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Vamos ver aqui. 6, 11, aliás. 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Vamos ver a palavra efeminados aqui no grego como é. Não sabeis, então que herdarão o reino de Deus? Não enganeis nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Ó, efeminados aqui no grego é malakoi. Nem os homossexuais, aqui a Bíblia traduz por homossexuais. Aqui nós lemos no grego vamos ver aqui, ó, arsenokaitai, ó, ou melhor, arsenokoitai. Vou repetir. Homossexuais, no grego aqui nós lemos arsenokoitai. É assim que traduz o Novo Testamento interlinear grego e português. Então aqui nós temos duas classes, efeminados e homossexuais. Tanto os efeminados como os homossexuais, eu estou aqui lendo de acordo com a tradução da Bíblia. Aqui Paulo diz que eles não herdarão o reino de Deus. Veja, não fique com raiva de mim. Não pense que eu estou te condenando. Não estou condenando, eu não sou juiz de nada. Eu não sou Deus. Mas eu, como um teólogo, como um historiador, como um pesquisador, eu tenho a obrigação moral, intelectual, de transmitir para vocês a verdade conforme ela é. Essa é a minha intenção. Transmitir a verdade conforme ela é. Então, vou repetir aqui o que Paulo diz, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, repito, que no grego é malakoi, nem sodomitas, que no grego é arsenokoitai, certo? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu acho importante ler isso aqui que Paulo diz ainda na continuação. Tais fostes alguns de vós. Ó, tais fostes alguns de vós. Olha, aqui Paulo entra com a esperança. Se você tem esta prática, meu irmão, o Evangelho exige que você largue, deixe. Se você tem a prática, tá entendendo, de ficar com homem, você quer homem, fica com homem, você quer mulher, fica com mulher. Se você tem esta prática, mas você ama Jesus Cristo, a opinião de Paulo é que você deixa, o que ele diz, ó. Tais fostes alguns de vós, ó, tais fostes, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo requer de tais pessoas é que eles se convertam e que se entreguem a Jesus Cristo e abandonem esta prática. Eu estou condenando? Eu não estou condenando nada. Também não estou justificando nada. Eu estou apenas lendo o que dizem os documentos. Tá bom? Vamos continuar aqui.
Bom, o que eu tinha para ler, acredito que já foi lido. Então, queridos, este é o comentário que eu tinha para fazer sobre a união homoafetiva. O que a Bíblia diz sobre a união homoafetiva entre homem e mulher com mulher? A Bíblia, realmente, eu tenho que lhe dizer que a Bíblia não aprova. E por que eu resolvi fazer este vídeo? Porque eu já vi alguns vídeos de homoafetivos, eles mesmos comentando, e eles distorcem as coisas. Ao seu bel prazer, eles distorcem as determinadas passagens, eles vão dizer que a Bíblia não condena, não. Vamos ser verdadeiros. A Bíblia, ela condena sim. A Bíblia, ela condena a prática homoafetiva. Como condena outros pecados, a Bíblia condena também a união entre homens e bestas, tá certo? A Bíblia condena o adultério, a Bíblia condena a prostituição, mas por que quando chega na parte homoafetiva, então os que têm esta prática, eles não querem admitir que a Bíblia condena? Eles admitem, eles dizem, por que vocês não focam? Eles dizem para nós, que somos heterossexuais, por que vocês só focam na prática homoafetiva? Não. A Bíblia condena outras práticas que ela tem como pecado, como eu já listei. É só você ler Levítico 18 e Levítico 20, tá certo? Só que nós temos que entender o seguinte, que a Bíblia Sagrada, se você quer saber mesmo, professor, a Bíblia condena a relação homoafetiva, condena. E se você perguntar para mim, professor, mas além de condenar, uma pessoa que pratica, que fica com outro homem, um homem que fica com outro homem, uma mulher que fica com outra mulher. Sim, um homem que é casado com outro homem, uma mulher que é casada com outra mulher. Mas ele serve a Deus em uma igreja cristã. Ele herda o reino de Deus. Uma pessoa que é casada com uma pessoa do mesmo sexo, ele herda o reino de Deus? Aqui, meu irmão, então eu não vou te responder. Essa pergunta que você me fez, eu não vou te responder. Se uma pessoa que é casada com uma pessoa do mesmo sexo, que vivem, que construíram uma família, se eles vão herdar o reino de Deus, eu não vou te responder. Eu vou deixar essa resposta com o apóstolo Paulo. Mais uma vez aqui, eu vou ler o apóstolo Paulo e vou deixar a resposta com ele, ok? E aí você se entenda com o apóstolo Paulo. O que ele diz aqui, ó. 1 Coríntios 6, 11. Vamos lá. 6, 10, ó. Aliás, 9. 6, 9 de 1 Coríntios. Não sabeis que os injustos, e aí ele vai dizer o que são os injustos, não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui eu quero só trazer para você a resposta do apóstolo Paulo. E lembre-se, Paulo aqui ele não está falando apenas de aqueles que praticam a relação sexual entre homem e mulher com mulher. Ele lista outras práticas que ele considera pecaminosas e diz que não herdarão o reino de Deus. Então eu estou te dando aqui a resposta de acordo com o apóstolo Paulo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. O que eu tinha para dizer, página 275 aqui do Talmud. Deixa eu ver o que o Talmud tem a dizer mais um pouco aqui para nós aqui. Talmud 275. Vamos ver aqui. Se aqui eu... Aprendemos, portanto, a pena para quem coabita com um homem. Mas de onde podemos aprender a advertência bíblica proibindo o cometimento desse pecado? Pergunta. Não te deitarás com um homem com cópulas de mulher. É a abominação. Não, isso aqui eu já leio. Tá certo? É abominação. Aqui nós vamos ler aqui em Deuteronômio 23, 18. Era isso que eu queria ler, porque eu sabia que eu ia encontrar essa referência aqui. Deuteronômio 23, 18. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. Não trarás salário de rameira,
nem preço de cão a casa. Vamos ver a palavra aqui que nós lemos aqui, ó, no original hebraico. Deuteronômio 23, 18. 23, 18. Deuteronômio 23, 18. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomia. Olha, a palavra sodomia no hebraico aqui é kadesh, que realmente o Talmud ele comenta sobre esta palavra kadesh, que é traduzida por sodomia. E a sodomia, por sua vez, tanto no Talmud, na compreensão dos talmudistas, quem pratica a sodomia, o que é a sodomia? A sodomia ela é caracterizada pela relação sexual entre homem com homem e mulher com mulher. Isso, mais uma vez, a Bíblia condena. Ó. Deuteronômio 23, 18. Ó. Não trarás salário de prostituição, certo? Nem preço de sodomia, de Kadesh, a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis. Abomináveis. Aqui claramente diz que uma e outra coisa são abomináveis. Mais uma vez aqui nós temos a palavra toevat. São abomináveis. Ó. No hebraico nós lemos toevat, que é de toevá. São abomináveis. Então, mais uma vez aqui, a Bíblia Sagrada ela condena a união sexual entre homem com homem e mulher com mulher. Então, eu espero que você que está me ouvindo, se você tem esta prática, eu quero que você entenda, eu não estou lhe condenando. Eu sou evangélico, eu sou cristão. Eu não estou lhe condenando. Não fique com raiva de mim, tá certo? Eu apenas transmiti aqui o parecer da Bíblia Sagrada, o parecer dos judeus no Talmud e outros documentos que eu resolvi trazer para a nossa discussão. E o vídeo ele trabalha sobre esta questão. O que a Bíblia tem a dizer sobre a união homoafetiva? A Bíblia condena a união homoafetiva, ou seja, a Bíblia condena a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo? Então a resposta é sim, condena. O Talmud condena? Sim, condena. Os rabinos do Talmud, eles analisaram a questão, como eu li aqui para vocês. Você pode ver aqui, ó, se você tiver o Talmud, você vai ler Sanhedrin 54b, página 275. Você ainda pode ver no mesmo Sanhedrin 54b, página 272, que vai trazer tudo sobre a questão da união sexual entre homem e mulher com mulher, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.